desligar aqui, eu vou ligar de novo para você voltar. Glória a Deus, irmãos. Então já oramos, vamos dar sequência à nossa aula, a aula de pneumatologia. Então, Gil, a sua pergunta, né, se realmente sobre o ímpio, né, ele recebia o Espírito de Deus, ele possui o Espírito de Deus. Os irmãos responderam na classe, gostei bastante das respostas dos irmãos, e o próprio livro do Gruden, ele já sinaliza algumas coisas. Ele comenta naquela explicação na página 531, né? Nós paramos na página 532, na semana passada, na parte 2. Na parte 1 é o Espírito Santo dá poder, ele dá vida. Eu quero acreditar que a sua pergunta, Gil, ela é uma pergunta baseada porque muitas vezes nós achamos, a impressão que dá é que o Espírito Santo também está no ímpio, né? Exatamente. E geralmente, hoje mesmo, eu ouvi uma frase de uma irmã que pregou no culto da União Feminina. Ela falava assim, sabe, irmãs, eu participo, eu apoio o culto das irmãs, né? E aí ela falava assim para as irmãs, sabe, irmãs, quando eu me converti, é aquele momento de alegria, de unção. E eu me lembro que eu fui para a praia, ela dizia. E lá na praia eu via Deus em tudo. Eu pisava na areia, eu via Deus. Eu via o mar, eu via Deus. Eu via o céu, eu via Deus. As plantas. Aí parece estranho essa fala. A gente compreende plenamente o que a pessoa está dizendo. Na realidade é que ela está tão sensível à criação de Deus que ela contempla Deus em toda a criação. Então não é que ela vê Deus na areia, vê Deus no mar, né? Porque até o nome disso seria uma ideia errada, né? O panteísmo que é assim, que ele atribui que em cada coisa, animada ou inanimada, contém Deus. Deus está na árvore, Deus está no animal, Deus está no planeta, Deus está na terra, Deus está na pedra. Essa é uma ideia panteísta. Na realidade, nós não cremos nisso. Mas quando nos convertemos, a gente começa a ficar aberto a essa criação. E quando nós vemos o ser humano, e principalmente quando nós contemplamos coisas lindas por parte do ser humano, nós nos perguntamos, será que Deus está ali? Será que Deus está naquela pessoa? Aí, em cima das aulas passadas de antropologia, que nós trabalhamos sobre a imagem e semelhança de Deus, a nossa cabeça realmente divaga. Mas, como os irmãos comentaram no debate no nosso grupo de WhatsApp, e o Felipe Ente até citou também, a gente tem que fazer uma distinção sobre essas questões, para que a gente não caia no erro. O fato de vermos Deus ter misericórdia de todos não significa que o Espírito Santo de Deus está sobre todos, né? Então, eu gostei bastante do debate, é isso aí, vamos continuar debatendo. Eu queria apenas fazer uma breve citação aqui daquilo que o capítulo 15 do livro do Gruden, não precisa abrir, mas lá vai falar sobre a criação. Que Deus Pai e a Trindade são os criadores, mas dentro da criação, olha que coisa fantástica. Eu queria só fazer uma citação bem rápida, porque faz parte também da nossa aula. A sua pergunta, Gil, e a pergunta dos irmãos enriquece a nossa aula. Olha que interessante. Quem é o criador de todas as coisas? Nós sabemos que é Deus. Nós vemos que o poder de criar todas as coisas é um poder que está dado a um ofício da Trindade, que é ao papel da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós notamos que assim como o Pai exerce um ofício de líder na Trindade, ele exerce um ofício mais de líder, é interessante isso. O Filho exerce um ofício mais de servo, mas não só de servo, mas também o ofício tríplice de profeta, rei e sacerdote.
o Filho também exerce um papel de criador. Ele é o criador de todas as coisas. Dá uma ideia de que, assim como o Pai cria, a gente sabe disso, o Filho cria e o Espírito Santo cria, mas o Filho trabalha diretamente nas questões da criação. Pode ver que a Bíblia, quando fala sobre isso, lá em Colossenses 1, 15 e 16, fala que ele é o primogênito de toda a criação e nele foram criadas todas as coisas. Em João, capítulo 1, versículo 3, fala algo muito lindo, que eu quero até ler com vocês agora, João 1, 3. Porque ali está falando da palavra, depois vem falando que Jesus é essa palavra, e no versículo 3 também mostra algo muito importante. Quero ler juntos, que diz, né? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? O texto está dando uma ideia de Deus, mas desse Deus que é a palavra e desse Deus que é o Logos. O texto está falando de Jesus. Então dá para ver que no processo de criação, de execução, é como se nós pudéssemos dizer que Jesus é o grande executivo da Trindade. Interessante, né? Pode ver, ele é o ser que vira homem, é Deus que vira homem, realiza a obra de redenção como homem e como Deus, e restabelece todo o projeto redentivo. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e continua falando desse que é o Logos, que é o Verbo, que é a palavra. E lá em Atos 17, 24 também dá essa ideia de que Jesus é o Criador, Deus é o Criador em Jesus, mas também o Pai cria, o Espírito Santo cria. Agora, por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Quem é aquele que concede vida sobre todas as coisas? Porque tem aquele que cria e tem aquele que concede vida. Aí dá para entender que um dos ofícios da Trindade é conceder vida a todos os homens. E quem é na Trindade que faz isso? É o Espírito Santo. A impressão que dá... Gil, fecha o microfone. Eu acho que está fazendo muito barulho. Gil, microfone seu... Isso, obrigado. Quando fala sobre o Espírito Santo, a impressão que nos deixa pela Bíblia, prestem bastante atenção, mas eu não estou dizendo aqui que cada um faz uma coisa, um ser da Trindade e outro não é isso. É Deus quem faz tudo, tá? Mas o Pai se revela de uma forma, tem um ofício, o Filho tem outro ofício e o Espírito Santo tem outro ofício. O doador de vida, de fôlego de vida, a impressão que dá é que é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Tudo que é fôlego de vida é o Espírito Santo que está atuando. Por isso que sobre a criação, né, de Deus, por exemplo, vamos pensar assim, onde tem vida, o Espírito Santo tocou. Por isso que o Gruden, quando ele vai trabalhar nessa ideia, ele dá vida, ele trabalha mostrando essa questão do mundo natural. Nós chamamos em teologia a revelação natural, que é a graça comum. Por isso que quando Deus cria o homem, ele concede vida, então a gente entende que é a bênção de Deus sendo dada a esse homem, a essa mulher, pelo poder do Espírito Santo sobre essas pessoas. Então vamos pensar aqui de uma forma macro e micro. É como se todo ser vivo que existe no planeta e no universo, irmãos, a gente não sabe se tem ser vivo micro, macro no universo, mas vai saber, né? Deus sabe de todas as coisas. É como se fosse um toque do Espírito Santo ali. Mas isso deixa de ser uma atuação do Pai? Não. Isso deixa de ser uma atuação de Jesus? Não. Vocês compreenderam o que eu quis dizer sobre o ofício da Trindade? Deu para ficar claro? Então, agora, a vida de Deus, então, a gente tem que fazer uma diferenciação da vida em dois aspectos, mundo natural e mundo espiritual. O mundo espiritual é aquela vida de fato onde Deus derrama em nós.
pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da regeneração. Por isso que o Espírito Santo, ele não está trabalhando sobre o não crente. Porque se ele trabalhar, ele trabalha sobre o não crente, atraindo o não crente a Deus. Mas ele não trabalha na vida do não crente como se ele se manifestasse sobre o não crente. Compreende o que eu quero dizer? Ele dá a vida, e aí onde nós chamamos de graça comum. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa não crente fazendo um prodígio, fazendo uma coisa, ou até sendo uma pessoa boa, é a graça comum, é a misericórdia de Deus atingindo aquela vida. Mas ainda ele está sobre a sentença do pecado, então ele não consegue realmente dar fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está sob o domínio do pecado. E aí onde a irmã Alessandra e o irmão Felipe Riente comentaram nos seus áudios e nas suas explicações. Somente pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, ou seja, quem é realmente nascido de novo, é guiado pelo Espírito Santo. E aí, de fato, essa pessoa pode, então, somente dar fruto de vida em Deus se ela se converteu. Né? Mas as explicações foram muito legais, né, Gil? Gostou das explicações dos irmãos? Fala aí um pouco, Gil, dá uma... Gostei bastante, pastor. Na verdade, o microfone tá bom agora? Agora tá ótimo. Na verdade, eu gostei bastante da explicação do Felipe, cara. Foi muito esclarecedor. Deixou bem claro, né, que o Espírito Santo ele age na regeneração, né, e nos enchendo de vida. E também existe vida no ímpio na questão biológica, né? Isso foi bem legal ele falar essa parte aí, que ficou bem claro pra gente. Foi muito legal. Então, e em teologia, Gil, nós chamamos revelação natural, que seria quando Deus, pela sua misericórdia, abençoa a humanidade. Então, é a vida biológica, né? Por isso que eu disse que um dos ofícios, aí é onde que nós, olha, isso que é fantástico. Por isso que quando nós nos convertemos, a gente começa a ver o toque de Deus em tudo. Uma árvore, por exemplo, a gente fala, meu Deus, foi Deus quem fez essa fruta. É Deus quem fez esse besouro com esse propósito. A gente começa a compreender a criação. Muito porque legal. a gente começa a ficar sensível aos sinais de vida na revelação natural, que seria a revelação biológica, aonde a gente vê que é a misericórdia de Deus abençoando. Agora, já na revelação especial, é aí onde entra a vida no Espírito, o fruto do Espírito. Né? Maravilha. Querem comentar alguma coisa? Irmão Johnny, Felipe Riente, irmão Ari? Uma vez eu fiz uma música olhando uma formiguinha. Ah, olha aí, ó. Legal. Depois passa a letra para nós, filhote. Né? Pode ver, ó. Pode deixar. Boa citação, filho. Porque Provérbios, quando fala sobre o preguiçoso, o que ele diz? Pode ver, Deus usa a criação para nos ensinar, não é? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando o Salmo 19 fala sobre a palavra de Deus, a grandeza de Deus, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos, o que o salmista está falando ali? Eu estou vendo a Deus aqui. Lá em Romanos, capítulo 1, quando Paulo fala sobre que a criação dá sinais da glória de Deus, e que mesmo aquele que não ouviu o evangelho por meio de uma pregação, por meio da criação, está vendo o anúncio de Deus, e aí a gente compreende onde tribos indígenas se converteram, é a criação, né? Por isso que aí onde entram os sinais de vida, né? E basta a pessoa estar sensível a essa questão da complexidade da vida, que ele fala, não, é impossível. Existe um Deus criador. Vou deixar o Johnny falar e o Ari também. Eu tenho um cunhado que ele é um ateu. Hoje ele se encontra muito doente. Sempre oro por ele. E um dia eu conversando com ele, ele é um defensor do comunismo, irmãos, daqueles dos mais ferrenhos que você possa imaginar. E um dia eu conversando com ele sobre o ateísmo, eu falava assim, tá bom, então vamos regredir, né?
Vamos regredir. Eu creio em Deus. Então vamos pensar, né? Deus não existe. Tá, então existe o quê? Existe o planeta, existe a criação. E quando a gente vai olhando para trás, o ateísmo é uma coisa assim. Você acredita que tudo veio de um átomo, veio de uma coisa assim, sem sentido. Eu falei assim, me responde, com toda a inteligência que você tem. Isso é inteligente? Eu falei, não, admito, claro. Não é mais fácil acreditar que um ser supremo, soberano, criador de todas as coisas, criou tudo? Ele falou, claro. Eu falei, pois é. Eu falei, não, quando a gente regride, o ateísmo, né, o ceticismo, ele se esbarra dizendo que tudo veio do nada, né? No sentido assim, aconteceu. É meio insano, né? Ver esse planeta e esse universo tão harmonioso. Será? E quando a gente olha a nossa impotência, né? Porque a gente tem que lembrar isso. Quando a gente vê essa complexidade, a gente vê a nossa pequenez, né? A gente não tem o poder. Por exemplo, se agora, no universo, ou no nosso planeta, um grande vulcão entrasse numa grande erupção, possivelmente muitos do que conhecemos como cidades e povos morreria, sobraria uma quantidade mínima sobrevivente sobre o planeta. Por quê? Um simples vulcão. Ou seja, a gente sabe que a nossa vida aqui no planeta ela é ínfima, né? Se caísse realmente um grande meteoro no planeta, dizimaria praticamente o planeta. Voltaríamos àquilo que conhecemos no passado, né? De uma vida totalmente limitada. Por quê? Um grande meteoro, né? É interessante tudo isso, né, irmãos? Porque a gente vê como a gente é pequeno. Pode falar, Dil. E fala, Ari. Não, tranquilo. Tranquilo. Johnny, então. É Dil Johnny. Eu falei errado. É quase uma dupla sertaneja, né? Jill Johnny. Eu acho interessante uma colocação do Meyer Pearman, não sei se os irmãos conhecem, no livro Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Ele está falando alguma coisa a respeito do assunto que o pastor Rai acabou de entrar, que é Deus se revelando na criação. E aí ele traz um exemplo de um besouro, o nome eu não vou lembrar agora, mas aí ele traz o entendimento ali de que o besouro, na criação, Deus colocou na gênese dele, do sexo masculino lá, obviamente o machinho, né, nem o sexo masculino, o macho e a fêmea, o que difere um do outro enquanto ele fala, é que o machinho possui um chifrezinho, e naquele período de metamorfose que ele vai enfrentar, ele faz um buraco 2 vezes maior que o tamanho dele, enquanto que a fêmea não faz isso. E aí ele traz à tona a ideia de quem colocou isso na gênese desse animalzinho, desse insetozinho, tão minúsculo e tão, às vezes, passa despercebido na mente humana. Ou seja, até nisso, segundo a fala dele, é Deus se revelando, seja do menor ao maior. Eu achei bem contundente, né? Porque é o tipo de coisa que, de fato, a gente não dá muita atenção, não dá muito valor, mas nos mínimos detalhes a gente percebe que há uma perfeição em tudo aquilo que Deus fez. E aí, de certo modo, até acho que a pessoa que não crê em Deus, acho que no momento como esse tem que dar o braço a torcer, porque não é possível que um animalzinho, um inseto desse consiga compreender isso de toda a sua geração, desde sempre o masculino ali, o bichinho masculino tem que cavucar 2 vezes maior para que possa fazer a sua metamorfose. Eu acho isso bem interessante. E a teoria darwinista, diante de várias pesquisas também, ela cai por terra porque não tem como se explicar muitas questões da própria natureza, né? Tem um material muito vasto sobre isso e é interessante. Mas então, Ari, quer comentar alguma coisa, Ari? Para a gente prosseguir? Não, pode ir aí, sou todo ouvidos hoje. Glória a Deus. Isso aí. Pastor, Então tá bom, pode falar, filhote. esse besourinho aí é o besouro rinoceronte. Rinoceronte. Obrigado, Felipe. Nada. O Felipe Rente, ele é biólogo, né? Biônico, não. Biólogo. Fala, filho.
Uma vez um professor de bioquímica meu, falando sobre os processos bioquímicos de uma célula humana, né? E claro que esses processos ocorrem de maneiras um pouco diferentes em plantas, mas a gente estava falando sobre bioquímica de células humanas, né? E ele falando, ao estudar cada vez mais os processos bioquímicos que ocorrem dentro de uma única célula, e quando a gente pega o corpo de um ser humano, são mais células do que a gente pode contar de estrelas, ele estava falando que em uma célula, todo aquele processo é tão perfeito, tão bem delimitado, e tão perfeito que ele estava falando, quanto mais eu estudo a bioquímica, mais eu creio que é impossível que isso tenha surgido do nada. Olha só. É impossível. Exatamente. É maravilhoso poder ouvir isso de um professor de bioquímica, né, Felipe? Nossa. Eu Maravilhoso. estudei biologia e me tornei mais crente ainda. O pessoal vira ateu, eu me tornei mais crente. Exatamente. Então, beleza, irmãos, gastamos esses minutos, porque é pedagógico também, né? Você vê, a nossa aula está aqui e continua durante a semana nos nossos debates e esclarecimentos. Então, vamos lá, página 532. Paramos, ele dá poder para o serviço. Ele dá poder para o serviço. Olha, é fantástico. Nós estamos estudando sobre essa questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo dá poder, é o título principal, e agora a primeira parte é ele dá vida, por isso que ele tem poder, e agora ele dá poder para o serviço. Aí vem aqui uma explicação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há uma explicação do autor mostrando que no Antigo Testamento era para pessoas específicas e no Novo Testamento é permanente. Lembrando aquela ideia de Sansão, vinha uma unção poderosa, ele realizava um feito e depois ele tinha o Espírito Santo que o acompanhava, mas não com aquela projeção. Já no Novo Testamento é uma presença poderosa que se mantém sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, olha que interessante, sabe? É fantástico isso. A maneira que Deus vai se revelando, ela é sempre uma maneira progressiva, é uma maneira em que ele vai acrescentando algo mais nobre, algo mais lindo, algo mais profundo. No entanto, tudo que Deus faz não é porque houve um acréscimo que o anterior deixa de existir. Em alguns casos, sim, como é o caso das leis, os 10 mandamentos. Mas até os 10 mandamentos, a gente entende que Deus tinha um propósito de colocá-lo. Em outras palavras, Deus tira aquela ideia nossa de que, por exemplo, eu não preciso dos mandamentos. Paulo vai falar que os mandamentos servem como um caminho. Nós não seguimos os 10 mandamentos como fazia um fariseu, um saduceu, um escriba. Mas pode ver que Abraão, antes da lei, era alguém que guardava a lei de Deus no seu coração. Jó, antes da lei, era alguém que guardava os princípios espirituais da lei. Então, hoje nós, na Nova Aliança, guardamos aquilo que chamamos de fundamentos morais da lei. Nós não temos mais aqueles princípios como eram no Velho Testamento. No entanto, não é porque regredimos, pelo contrário, ampliamos. A graça é muito mais nobre. No Velho Testamento falava sobre o adultério. No Novo Testamento fala do adultério no coração. Ou seja, é muito mais profundo. As diferenciações que Deus nos deixa são diferenciações muito mais relevantes, muito mais contundentes no Novo Testamento. A graça, muitos têm uma ideia da graça barata, mas para Deus a graça é muito mais elevada. A graça não é inferior à lei. A graça é muito mais superior porque ela é muito mais profunda. A gente consegue compreender as nuances. É claro que não naquele legalismo barato, né? Então, quando Deus ele se revela no Novo Testamento agora, dando todas essas clarezas sobre o que o Espírito Santo faz em nós, nos capacitando, você pode ver que
a gente compreende de uma forma muito mais profunda e poderosa a linguagem de Deus no Velho Testamento. Quando o Senhor diz, né, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a gente compreende que lá atrás, quem convenceu Abraão do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. Quem convenceu Adão a voltar-se para Deus foi o Espírito Santo. Quem convence os homens a seguirem a Deus é o Espírito Santo. No Novo Testamento só vem a clareza de que é ele que estava fazendo isso o tempo todo. Assim como também, por exemplo, quando Hebreus cita que Moisés abandona tudo por Cristo. Ué, mas Moisés não conhecia Cristo. Moisés ainda não tinha revelação como nós temos de Cristo, mas pelo Espírito ele já almejava o Cristo. É interessante isso, né? Assim como a Bíblia fala que o Evangelho foi pregado a Abraão. Então a gente percebe que a construção da revelação de Deus ela vai sendo moldada e o Novo Testamento vai fechando, porque agora a gente tem o Espírito Santo trabalhando conosco o tempo todo, e aí a gente entende no Novo Testamento que só há conversão pelo poder do Espírito Santo, só há regeneração, novo nascimento pelo poder do Espírito Santo, só há poder intenso e ministerial pela supremacia e a obra capacitadora do Espírito Santo. No entanto, quem contém o Espírito Santo é o Cristo. A aula da semana passada trabalhamos sobre isso, principalmente nos vídeos de Nicodemos. É ele, o Cristo, que possui o Espírito, e é ele que compartilha o Espírito agora com o seu povo. Isso é maravilhoso. Então agora a gente vai mergulhar um pouco aqui. Eu preguei domingo uma mensagem maravilhosa, irmãos. E está até agora assim, pulsando no meu coração. Eu falei sobre... Estou pregando sobre Josué esses domingos, né? E domingo agora eu falei sobre aliança. O título da minha mensagem foi Aliança, uma linguagem divina. Olha que interessante, irmãos. Quando Deus abre o Mar Vermelho, olha que fantástico. Quando Deus abre o Mar Vermelho, o que Deus pede para Moisés? Como que Deus se dirige para Moisés para abrir o Mar Vermelho? O que Deus falou para ele? Marche. Marche, o que mais? Vocês lembram? Deus usa algum instrumento para também, junto com Moisés, ser um objeto de... O próprio cajado, se eu não me engano, né? Cajado. Cajado. O cajado de Moisés não é que ele era sagrado, mas era um instrumento que estava com Moisés para mostrar o seguinte: o meu servo, que é o profeta, é um pastor, representa a mim, e vocês representam o meu rebanho. E ali naquele episódio do Mar Vermelho, que é fantástico, maravilhoso, que é espetacular, que a gente se lembra, né, nos filmes e a gente glorifica a Deus por tudo aquilo que acontecia durante aqueles episódios maravilhosos, a gente fica assim felicíssimo de ver como Deus trabalhou, como Deus operou, como Deus realizou, né, todos aqueles feitos. Ali a gente vê Moisés falando uma palavra poderosa e Deus dizendo para ele, né, pode seguir, e Deus dando uma instrução para que ele estenda a mão sobre o mar, para que as águas se abram e para que o povo passe. Ali foi o poder de Deus em atuação, puro. Isso está lá em Êxodo 14, né? Do versículo de número 10 em diante. Quero ver aqui o versículo que trata disso. Versículo de número 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente
acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, no versículo agora de número 15. Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Houve uma palavra, marche. E agora Deus está dizendo para ele, de uma forma bem clara, bem contundente, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Dando uma ideia de que faça um movimento com um cajado, algo do tipo. E o que aconteceu com aquele mar? A palavra de Deus mostra claramente. Versículo 16. Erga sua vara e estenda sua mão sobre o mar, e as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e sobre eles os perseguirão. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, E aí versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu gosto muito daquele desenho, O Príncipe do Egito, que lá naquele desenho do Spielberg, vem uns raios, né? E aí naqueles raios clareia as águas, aí dá para ver uns peixes, assim como num aquário. É uma cena bem linda, né? Dá uma ideia mais, eu diria, mais glamurosa do milagre. Por que eu estou falando isso? Ali, olha que fantástico. Deus usou o cajado, usou a palavra de Moisés, usou a autoridade desse servo. E agora para entrar no Jordão, o que Deus faz? Josué tinha um cajado na mão, gente? O que Josué tinha na mão? Vamos lá. Não lembro não, mas é uma espada? Ele era um general, né? General. Por isso que as instruções são outras. Mas na hora de atravessar o Jordão, quem entra no Jordão? Antes de o povo passar? Sacerdotes, né? Levando o quê? A arca. A arca do quê? A arca da aliança. Olha aí a revelação. Guarda isso. Mas por que lá no Mar Vermelho não usou a arca da aliança? Porque ainda não tinha a arca da aliança. Simples. Lá no Mar Vermelho não tinha a arca da aliança. Mas tinha hebreu que fazia aliança com Deus e profeta que vivia em aliança com Deus? Sim, olha aí. Olha as revelações de Deus. Voltando um pouco antes, José, quando vai para o Egito, tinha aliança com Deus? Tinha. E Jacó, quando se converte e vira Israel, tinha aliança com Deus? Tinha. E Isaac tinha aliança com Deus? Tinha. E Abraão? Abraão precisou da arca da aliança? Não, não tinha arca da aliança. Mas Abraão seguiu a Deus, porque fez uma aliança com Deus? Sim. Percebam, irmãos, Deus sempre foi se revelando ao seu povo no deserto, e anteriormente também, sempre com aliança. Agora que no deserto Deus deu as leis, Deus deu os mandamentos, agora eles tinham um objeto que representava a glória de Deus, que era a arca da aliança. E quem os sacerdotes levam para ir à frente, para entrar em Canaã, é a arca da aliança. Quem segura o Rio Jordão, na realidade, é o poder de Deus. Agora, não mais com o cajado, não mais com as palavras, nem com a mão de Moisés, mas é a arca da aliança, e quem segura aquilo tudo é Deus pelo seu milagre. Os sacerdotes só são os instrumentos que levam a arca.
e agora o povo passa. Percebam agora como Deus vai mostrando o seguinte, como ele vai se revelando para o seu povo em aliança. Agora, Canaã é um lugar onde somente se conquista quando tem aliança. Depois, quem tiver tempo, ouça a mensagem lá. E aí, eu disse nesse domingo que realmente Canaã é uma terra de aliança. E quem realmente ia guerrear, tinha que guerrear sobre os critérios da aliança de Deus. Podem ver que Deus salva Raabe, porque Raabe se une à aliança, mas Deus pune Canaã e Israel porque Acã cometeu um pecado. Em outras palavras, o texto sagrado lá em Josué 7 vai mostrar que Israel violou a aliança. Olha que fantástico. Olha como o texto sagrado vai dando nuances para nós. E como é importante todo esse processo da revelação. E aí a gente vai compreendendo melhor como Deus trabalha sobre as nossas vidas. Então agora vamos ler o texto aqui do Gruden, para que a gente possa entender um pouco mais sobre ele dar poder para o serviço. Pode ler para mim, quem está com o livro aí? Eu posso ler aqui, pastor, estou com o livro. Então, tenha bondade, pastor Johnny. Bom, ele dá poder para o serviço. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacita pessoas para o serviço especial. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria, conforme Números 27:18 e Deuteronômio 34:9. E deu poder aos juízes para libertar Israel de seus opressores. Observe como o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel em Juízes 3:10, em Gideão no capítulo 6:34, em Jefté 11:29, com Sansão, capítulo 13:25, 14 versículo 6, também no capítulo 19, aliás, verso 19, e no capítulo 15, verso 14. O Espírito Santo veio poderosamente sobre Saul, a fim de levantá-lo para a batalha contra os inimigos de Israel, em 1 Samuel 11:6. E quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou dele daquele dia em diante, como é dito em 1 Samuel 16:13, capacitando-o para cumprir a tarefa de realeza, para a qual Deus o havia chamado. Numa espécie só um pouco diferente de capacitação, o Espírito Santo dotou Bezalel com talentos artísticos para a construção do tabernáculo e deu o seu equipamento, conforme dito em Êxodo 31:3, 35:31, e com capacidade para ensinar essas técnicas para os outros, conforme Êxodo 35:34. O Espírito Santo também protegeu o povo de Deus e capacitou-o para vencer os seus inimigos. Por exemplo, Deus colocou seu Espírito no meio deles à época do Êxodo, conforme é dito em Isaías 63:11-12. E mais tarde, após seu retorno do exílio, pôs seu Espírito no meio deles para protegê-los e guardá-los do medo, conforme é dito em Ageu 2:5. Quando Saul estava tentando capturar Davi à força, o Espírito Santo veio sobre os mensageiros de Saul, em 1 Samuel 19:20, e por fim sobre o próprio Saul, no verso 23, levando-os a involuntariamente cair no chão e profetizar durante horas, frustrando dessa forma o propósito de Saul e humilhando-o em resposta à sua demonstração maligna de força contra Davi e Samuel. De modo semelhante, enquanto Ezequiel profetizava julgamento pelo poder do Espírito Santo contra alguns líderes de Israel, em Ezequiel 11:5, um dos líderes chamados Pelatias morreu, conforme é dito em Ezequiel 11:13. Dessa forma, o Espírito Santo trouxe julgamento imediato sobre ele. Por fim, o Antigo Testamento predisse o tempo em que o Espírito Santo ungiria um Messias servo em grande plenitude e poder. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Isaías 11, do 2 ao 3.
Isaías profetizou que Deus diria o seguinte sobre esse servo que estava para chegar: pus sobre ele o meu espírito, conforme Isaías 42:1. E que ele mesmo diria: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, conforme é dito em Isaías 61, verso 1, e em Lucas 4:18. Antes de encerrar essa discussão sobre a capacitação pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, devemos observar que às vezes se diz que não havia nenhuma obra do Espírito Santo dentro das pessoas no Antigo Testamento. Essa ideia tem sido inferida principalmente das palavras de Jesus aos discípulos, em João capítulo 14, 17. Ele habita convosco e estará em vós. Mas não devemos concluir desse versículo que não havia nenhuma obra do Espírito Santo no interior das pessoas antes do Pentecostes. Embora o Antigo Testamento não fale com frequência de pessoas que tinham dentro de si o Espírito Santo, ou que dele tinham a plenitude, existem uns poucos exemplos. Josué é descrito como homem que tem o Espírito, Números 27:18 e Deuteronômio 34:9. Assim como Ezequiel, em Ezequiel capítulo 2, verso 2, e no capítulo 3, verso 24. Também em Daniel, no Daniel capítulo 4, do 8 ao 9, 18, e do capítulo 5 ao 11. E também em Miqueias, no seu livro, capítulo 3, verso 8. Isso significa que quando Jesus diz aos seus discípulos: ele habita convosco e estará em vós, como é dito em João 14:17, não pode estar dizendo que havia uma diferença absoluta dentro ou fora, entre a obra do Espírito Santo na antiga aliança e na nova. Nem pode João, capítulo 7:39, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Significar que não havia nenhuma atividade do Espírito Santo na vida das pessoas antes do Pentecostes. Ambas as passagens devem ser maneiras diferentes de dizer que a obra mais poderosa, mais plena do Espírito Santo, característica da vida após o Pentecoste, ainda não havia começado na vida dos discípulos. O Espírito Santo ainda não tinha chegado dentro deles do modo pelo qual Deus havia prometido colocá-lo dentro do seu povo quando viesse a nova aliança, conforme é dito em Ezequiel 36:26, no verso 27, também no capítulo 37, verso 14. Nem o Espírito Santo havia sido derramado com grande abundância e plenitude, que caracterizaria a era da nova aliança, conforme Joel 2, 28 ao 29. Nesse sentido poderoso da nova aliança, o Espírito Santo ainda não estava operando dentro dos discípulos. Posso ler aqui o... O próximo não está bom até aí. Ok. Bom, deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui com os irmãos. A leitura é bem autoexplicativa, mas como esse capítulo ele é curto, nós seguiremos seguindo, debatendo, discutindo ponto a ponto. Ficou alguma dúvida para os irmãos sobre essa questão? Porque aqui, irmãos, geralmente, nós que olhamos para a nova aliança, temos essa dificuldade de imaginar que no Velho Testamento não havia atuação. E o Gruden, ele explicou aqui, dando as referências bíblicas, sim, havia. Foi o que eu acabei de falar sobre a questão do Mar Vermelho. No Mar Vermelho era o poder de Deus agindo. Podem ver que no Mar Vermelho e no Egito foi Deus quem lutou contra Faraó, o Egito e todo o exército de Faraó. Os israelitas não levantaram uma espada para lutar contra os egípcios. E agora, em Canaã, Deus se revela para Josué dizendo: seja forte, seja corajoso. O Senhor aparece a Josué, próprio Cristo, com uma espada na mão. Josué pergunta quem é ele. Quando Josué ouve a resposta é a mesma que Deus deu para Moisés na sarça. Olha que fantástico. Josué se posiciona e Josué compreende que agora Deus vai querer que ele e o povo de Israel batalhem para conquistar a terra. Olha a revelação. A revelação vai sendo ampliada. No Egito, Deus liberta o povo e o povo não atua.
mas em Canaã Deus quer a participação do povo. Podem ver que no Egito Deus usou o poder dele, usando palavras de Moisés e um objeto que seria o cajado, como um objeto, se pudéssemos assim dizer, que tinha um poder, mas nós sabemos que não tinha o poder no cajado, é o poder de Deus. E agora, Deus, para fazer o milagre no Rio Jordão, Deus usa quem? Os sacerdotes, e usa uma outra coisa, que é a Arca da Aliança, que essa Arca da Aliança vai continuar na história do povo de Israel durante séculos. Até que período? Até a vinda de Cristo. Olha que fantástico. Que maravilhoso. Olha que fantástico. Então, como Deus vai se revelando? E quando eu falo aqui, podem ver que em Canaã, Deus quer que o povo batalhe. Em Canaã, Deus quer que o povo se posicione. Mas no Egito, Deus só queria que o povo acreditasse. A questão do Espírito Santo é a mesma coisa. No Espírito Santo aqui era vivido no Velho Testamento, mas não se tinha uma experiência poderosa de forma macro. E algumas foram as ocasiões em que o povo de Deus viu a glória de Deus. Já no Novo Testamento, a glória de Deus era constante, era poderosa, era um derramar abundante. Olha que interessante. Quando Jesus estava na terra, as multidões não vinham até ele. E Jesus não fazia milagres de forma extraordinária. Agora, com a igreja primitiva, chegou o que? A dispensação ou a era do Espírito Santo. Agora, essa igreja que foi constituída por Cristo, agora recebeu o que? A presença poderosa e o batismo com o Espírito Santo. E aí eles saíram fazendo aquela obra com aquele mesmo poder que Jesus fazia. Só que naqueles dias em que Jesus estava na terra, antes do Espírito ser derramado, era Jesus e ao redor dele quem? Os seus apóstolos e as pessoas. Agora, depois da vinda do Espírito Santo, era não só os apóstolos, mas toda a igreja, aonde ela estaria com a presença poderosa de Deus. Notem bem, Jesus, ele não podia estar em todos os lugares porque ele estava num corpo físico. Agora o Espírito Santo pode estar em todos os lugares porque é Deus, Espírito Santo, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Ou seja, é como se fosse o replicar de Jesus onde houvesse alguém. Olha o poder da igreja sobre a terra, irmãos. Então a gente começa a compreender melhor essas características, essas dispensações, essa atuação. Mas a gente não pode negar a atuação. Compreendem? Ficou claro? Alguma dúvida até aí? Querem fazer algum comentário? O fato da promessa do derramar do Espírito acontecer de modo macro, tem algum motivo especial de ter acontecido na nova aliança e não na primeira aliança? Eu acredito que, obviamente, seja a pessoa do próprio Cristo, né? Que há de nos enviar o teu Espírito, mas o porquê de não ter sido isso na antiga aliança? Nós acreditamos, pastor Johnny e irmãos, que é essa revelação progressiva de Deus entre nós. Okay. Nós acreditamos que é o período. Olha só que interessante. No Novo Testamento, nós temos 2 atuações poderosas da Trindade, de 2 pessoas da Trindade. Olha que coisa fantástica. O Novo Testamento inaugura, com Deus levantando pessoas para proclamar o quê? O Evangelho do Reino, João Batista. Um pouco antes, vem o anúncio da salvação para Zacarias e Isabel e vem para Maria. Olha, chegou o tempo. Gabriel vai tanto para Zacarias e Isabel, já preparando João Batista, e 6 meses depois já vem para Isabel, já vai para Maria, separando Maria para o advento do Messias. Então o Novo Testamento já começa com o advento do Messias. E com, eu diria,
os seus ministros que fariam o cortejo para a vinda do Messias. Porque João Batista é esse arauto que prepara o caminho. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele preparou o caminho? Olha que interessante. Então, quando nós pegamos os 4 evangelhos, nós vemos quem? Deus Filho. Deus Filho em atuação. Mas eu pergunto, alunos e irmãos, Deus Filho se revelou no Velho Testamento? Se revelou. Mas por que ele não se revelou mais? Porque não era o momento. Gálatas 4:4 fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus tem um relógio da criação, um relógio do ser humano e um relógio da revelação dele. Pode ver que do relógio da revelação dele, Deus separa um homem, que é Abraão. Deus separa um povo, que é Israel. Deus dá uma nação para esse povo, que é Canaã. E depois Deus dá um ministério poderoso a essa nação, que é Israel e Canaã, que é a igreja. Então, em cada momento, Deus vai revelando. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo também não estava. Estava no Velho Testamento. Tanto é que Gênesis 1:1, o Espírito Santo está lá. Em Gênesis 1:1. Mas o Espírito Santo está em vários episódios no Velho Testamento. Mas a gente vai ver agora, depois dos evangelhos, o momento que chega o momento da atuação dele. Então, no Novo Testamento, temos a figura poderosa do Deus Filho, e depois em Atos dos Apóstolos e na edificação e na expansão do Evangelho, nós temos a figura poderosa do Deus Espírito Santo. Olha que fantástico isso. Olha que magnífico isso. Olha que extraordinário isso. Então, é muito lindo quando a gente compreende isso, pastor Johnny, porque a gente fica claro e a gente fala, Deus, como o Senhor é tremendo. E aí vem quem? E aí vem os pós-arautos, que são os apóstolos. Vê João Batista como aquele que prepara o caminho e vem os apóstolos como aqueles que pegam toda essa revelação do Deus Filho e do Deus Espírito Santo e agora condensa e fecha a revelação. E é por isso que a gente entende que o Espírito Santo ele tinha que ser derramado em Atos e não necessariamente no ministério de Jesus. Porque quando Deus faz essas coisas, pastor Johnny e irmãos, a gente começa a compreender a obra do divino entre nós. Vamos imaginar o seguinte, que no dia do batismo de Jesus, não só Jesus, mas todas as pessoas que estavam do lado de Jesus fossem batizadas com o Espírito Santo. Aí a gente pergunta, e o que seriam os apóstolos? Não sei. Talvez não teria sentido de ter apóstolo. Pode ver que o dom apostólico nasce no ministério de Jesus. No Velho Testamento temos sacerdotes, temos reis, temos profetas, temos levitas, temos juízes, temos príncipes, temos governadores, mas não temos apóstolos. Temos até profetisas, juízas. No Novo Testamento tem apóstolo. Por quê? Porque é o momento de uma nova revelação. Talvez a dúvida fique na seguinte, mas e aí, Deus continua se revelando até hoje? Não, a revelação de Deus foi fechada. Foi fechada com Apocalipse. Então Deus começa com Abraão, mas ele inaugura a revelação escrita com Moisés e termina em Apocalipse com João. Ponto. Foi assim que Deus fez. Por quê? Porque aí a gente compreende todos os códigos e as linguagens dele. E aí, voltando à ideia do Espírito Santo. Então, Jesus faz a obra de redenção, prepara aqueles líderes que eles se sentem fracos, e aí diz para eles, olha, vai vir a promessa do meu Pai. E eu vou compartilhar aquilo que eu de fato tenho, e vocês agora, pelo poder dele, porque vocês já passaram por uma experiência com ele, vão fazer coisas como eu fazia. E isso vai ser numa proporção como se fosse uma multiplicação. Assim como eu estou aqui num lugar e para eu ir para outra cidade eu tinha que percorrer 3 dias, andar de barco, agora não vai precisar mais, mas porque o Espírito Santo, que estará com vocês aqui, quando clamado por aquele outro grupo lá em outra nação, ele vai estar com eles lá. E aí onde começa, então, o período que a gente chama
era da graça, o período dos gentios. Por essa razão, vem no dia de Pentecostes o Espírito Santo, e aí inaugura, então, a igreja, agora, sobre a orientação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e discípulos. E aqui estamos, 2000 anos depois, e a gente só está aqui por causa do Espírito Santo de Deus, que nos atraiu a essa Bíblia, ao Cristo ressurreto, para essa obra tão maravilhosa. Então a gente entende, pastor Jones, irmãos, que é tudo uma questão da revelação. E aí a gente compreende que em cada momento Deus foi se revelando, e Deus foi mostrando algo novo. E aí eu digo, e aonde entra a igreja? A igreja, maravilhoso. A igreja era o mistério que estava oculto, como diz a palavra. A igreja é o novo Israel de Deus. Ó, Canaã não era a terra das delícias? Israel, né? O país de Israel não era a terra das delícias? Pois é. A igreja é o Canaã de Deus. É a terra das delícias. Perceba, a igreja é essa revelação que estava oculta. Hoje nós somos chamados israelitas espirituais. Quando nós nos convertemos, nós somos enxertados em Abraão. É gentil sendo enxertado em Abraão. Isso é magnífico. Perceba, irmãos, a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa mergulhar nesse livro. Respondeu, irmãos? Tudo bem? Vou parar a gravação aqui, vou abrir outra. Professora Aparecida, eu vi que a senhora entrou. Seja bem-vinda, glória a Deus. Oramos pela irmã, tá bom? Amém. Obrigada, pastora Paz. Já já a gente conversa um pouco. Vou dar uma pausa Tranquilo. na gravação, vou fazer mais 50 minutos e aí depois a gente vai para o intervalo, tá bom?